Vamos, nesse instante, fechar nossos olhos, imaginar que estamos na nossa casa bendita, acolhedora, e agradecer a Deus, Criador de todos e de todas as coisas. Agradecer ao Mestre Jesus pela sua passagem junto a nós, com todo o amor distribuído, o psicólogo de todos nós. Agradecer à Virgem Maria, que possa interceder por nós nesse momento de dificuldade, que possa nos favorecer para que logo passe toda essa pandemia. Agradecer aos nossos irmãos em trabalho paralelo, na nossa casa, obreiros do Senhor, se encontram em trabalho e possam ser emanadas energias de luz, de amor, a todos os lares atingidos, a todos os lares que se encontram abalados pela discórdia, pela falta de amor, pela descompreensão, pela falta do sustento material, que todas as energias possam chegar até as trevas, aos abismos, aos umbrais, levantar os nossos queridos irmãos que se encontram nesse momento adormecidos na sua preguiça evolutiva, que possam serem despertados e mais uma vez retomarem o caminho para que possamos atingir o nosso objetivo de anjos do Criador. Vamos pedir também que haja bastante compreensão, entendimento, todos os lares, haja harmonia, paz e, acima de tudo, fé, porque sabemos que nada é por acaso. Tudo aquilo que estamos passando nesse momento já se encontra na nossa programação bem antes desta nossa reencarnação. Que tenhamos bastante sucesso nesse nosso estudo de hoje e que, acima de tudo, possamos ficar melhor no nosso entendimento e, acima de tudo, como exemplo dessa doutrina maravilhosa, iluminarmos também todos os lares ao nosso redor. Agradecer mais uma vez pelo amor de Deus para conosco, para que possamos estar aqui mais uma vez e tantas outras, e que em breve estejamos na nossa casa bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora das nossas dificuldades. E assim seja. Muito bom, excelente. Eu dei falta da Fátima também, não sei se a Fátima está aqui, acho que ela não entrou. Mas excelente. Vamos começar então. Hoje nós temos duas leitoras, as duas leitoras oficiais, né? A Carol Zanta e a Bela. Qual das duas, por favor, faz a leitura hoje para nós? Lembrando que nós vamos iniciar no livro físico, na página 21, parágrafo 21. E no livro de PDF, na página 19, parágrafo 21. Quem então pode ler para nós? Carol, então você assume hoje, por favor? Assumo. Então vamos lá. Faz a gentileza, Carol, lê para nós o 21. Né? A gente faz uma pausa, que ele é um pouco longo, depois a gente prossegue. O 21, tá bom. Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos, localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira expansão.
Pessoal, olha que interessante. Semana passada a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa questão da mesma forma que eles podem nos espionar, a espiritualidade maior também faz essa espionagem lá no mundo espiritual, né, sondando a intimidade dos irmãos de curso, né, dos irmãos da caminhada, sempre com o objetivo de quê? De auxílio, né? Objetivo nobre de auxiliar, né? Nós até comentamos um pouquinho em relação a isso. Interessante que olha a comparação que Aulos sempre muito instrutivo, olha a comparação que ele faz. O espectroscópio é uma aparelhagem humana que já existe aqui na Terra e que já é de uso dos cientistas. Ele fala assim, ó, se até o espectroscópio, né, que é esse espectroscópio? Ele permite o homem analisar a constituição física de corpos celestes, por exemplo, para que nós saibamos do que é feito o Sol. Essa aparelhagem avalia a luz, né, dissecando, vamos dizer assim, a luz que vem do Sol para avaliar que elementos químicos que compõem o Sol. E daí, então, através dessa aparelhagem, pode-se perceber que o Sol é feito de quê? De hidrogênio, de hélio e de outros elementos menores, né, que o compõem, mas a sua maioria é hélio e hidrogênio. Só foi possível não que o homem foi até o Sol, né? Nós sabemos que isso não aconteceu ainda, né? E acredito que nem é uma coisa fácil de acontecer, tamanha energia vibrante do Sol, né? O aquecimento. Mas o homem conseguiu, através dessa aparelhagem que já existe aqui na Terra, fazer essa análise íntima do Sol, vamos dizer assim. Então, o que Aulos diz? Se o espectroscópio é capaz de analisar a constituição química e física, né, da matéria, o psicoscópio faz o mesmo trabalho em relação a quê? Ao espírito, à alma da individualidade, do indivíduo, né? Então, olha que interessante, ele faz essa comparação para demonstrar que nós realmente, que esse aparelho que eles vão utilizar durante essa reunião mediúnica que eles estão estudando, faz essa análise profunda, essa análise, digamos assim, dissecando realmente a energia, a intimidade, as vibrações do ser humano, visualizando o quê? Os valores da individualidade, os valores morais, dos sentimentos que aquele espírito, que aquela individualidade ou aquele grupo, um conjunto, possuem. Interessante, meus queridos, eu gosto sempre de fazer uma reflexão prática sobre o que a gente está estudando, porque esse livro, ele de fato, ele tem um cunho muito teórico, né? Ele é denso, vamos dizer assim, em termos de teoria. Então, para que a gente consiga visualizar que tudo na doutrina espírita está associado à nossa condição de seres em evolução e que existe para que nós possamos crescer e evoluir, olha que interessante, vamos refletir comigo. Se pudéssemos usar o psicoscópio no momento que nós estivermos assim, bem raivosos, bem nervosos, com uma vibração de raiva, de ódio, vamos pensar comigo, imaginem o que esse aparelho iria diagnosticar, o que ele ia captar, meus queridos. Lembrando que quando a gente está nesse estado vibracional, até a nossa feição física modifica, não é? Dá até medo, não dá? Quando você pega a gente, ou nós mesmos, ou alguém em um estado de raiva, de ira muito intenso, de ódio por alguma coisa ou por alguém, presta atenção na fisionomia do sujeito. Muda totalmente. Isso causa até temor na gente. Imaginemos, então, a psicosfera individual desse sujeito, desse indivíduo. Nossa, né? Porque muitas vezes somos nós nessa situação. De tal forma que, enfim, a gente se modifica realmente, saindo desse semblante, né, normal que a gente, do dia a dia nosso, para se transformar, muitas das vezes, até num semblante de monstro, né? Tamanha a nossa modificação vibracional. Então, meus queridos, essa psicosfera individual que nós geramos através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ela realmente gera inúmeras situações que são ainda incompreendidas nas nossas relações sociais. Quantas pessoas, pensam comigo, por trazerem, eu vou usar um termo aqui, mas nós vamos entender. Quantas pessoas, por trazer um odor psíquico de antipatia, de animosidade, de beligerância, são excluídas de grupos, de situações, sem às vezes ela nem assim interferir muito.
só pela vibração que ela traz, só pela energia bélica que ela emana constantemente em tudo que ela vai fazer, sabe? Combativo demais, agressivo demais nos posicionamentos, sempre revidando, sempre na defensiva. Essa pessoa ela cria para ela uma psicosfera, um odor psíquico que afasta as pessoas. Ao contrário, uma pessoa que desperta simpatia, né, de muitos, só pelo primeiro contato, por exemplo, que onde ela está é agradável, a energia dela é gostosa, as pessoas gostam de estar com ela está sempre, né, fazendo amizades, fazendo amigos, porque ela tem mesmo uma simpatia, né, ela distribui uma simpatia. São espíritos que trazem mesmo, né, vamos dizer assim, um rastro vibratório de amizade, de compreensão, de ternura, e que acaba por gerar aceitação junto ao grupo, junto aos demais. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, assim, é claro que nós temos que lembrar que há antipatias, né, assim, não são gratuitas, que são advindas de processos reencarnatórios, de vidas pretéritas, enfim, há essas antipatias aí causadas pela convivência em outras vidas. Mas eu estou dizendo assim, no geral, aquela pessoa de boa energia e aquela pessoa de energia tensa, né, que onde ela está, ela causa um desconforto. Quem de nós aqui nunca sentiu, ao se aproximar a alguém, às vezes um mal-estar repentino? Fala, nossa, eu estava tão bem, de repente, parece que fulano chegou. Quem nunca teve isso, né? Quem nunca sentiu isso? Ou ao contrário, quem que não estava bem e de repente chegou-se perto de uma pessoa, de um ambiente, e fala, nossa, que delícia, me senti tão bem, né? A casa espírita tem esse condão, né? De ajudar-nos a melhorar a nossa psicosfera, a fazer a gente sentir melhor, a respirar mais, a pensar mais serenamente, né? Às vezes quando a gente está naquele turbilhão, quantas vezes a gente não corre lá na casa espírita só para sentar um pouquinho lá, para ficar lá quietinho um pouco, aproveitando, né, higienizando a nossa casa mental com aquela psicosfera agradável, harmoniosa da casa espírita. E por que assim é? Porque lá vibram só pensamentos e sentimentos de auxílio, de trabalho, de energias do bem. Então é natural que essa casa toda seja envolta por essa psicosfera, né? Então, meus queridos, por que nós estamos despertando isso? Quando ele fala que o psicoscópio capta os valores individuais do ser humano, é importante a gente refletir que nós somos um combinado do que nós vibramos, primeiramente, do que nós pensamos. Porque tudo surge na nossa mente, né? Na nossa casa mental, que pertence ao espírito. Então, dali, o espírito só pensa o que ele tem gosto, afinidade, não é? Então, se nós estamos assim insistentes em pensamentos negativos, insistentes em pensamentos de desespero, de descrença, nós precisamos reavaliar o nosso teor vibratório, né? Que tipo de vibração que nós estamos emanando, principalmente nesse momento, né? Diante do político, diante das situações, das pessoas. Que tipo de teor vibratório, que tipo de odor psíquico que nós estamos exalando? Agora vocês entenderam o termo, né, teor. É mais no sentido assim, que tipo de perfume nós estamos exalando? É perfume ou realmente é algo muito desagradável, né? Então, assim, todos nós, a gente tem que ter isso em mente, temos que ter cuidado com nossas reações perante os fatos que nos cercam. Os acontecimentos atuais, né? Somente nosso país, eu estou dizendo em tudo, tá? Em termos da questão da governança, em tudo. Nós precisamos ter uma postura, né, cristã, espírita cristã, perante todos esses acontecimentos. Não temos que ser espíritas cristãos só dentro da casa espírita, até porque nós não estamos nem conseguindo adentrar a casa espírita, né, por conta da pandemia. Então, tá perdido. Se a gente fosse espírita cristão só dentro da casa espírita, nós já estamos aí, ó, desde o dia 18 de março, sem frequentar a nossa casa de oração, fisicamente, presencialmente. Então, não sei o que nós estamos sendo, né? Nós temos que procurar dia a dia, hora a hora, com as pessoas que a gente convive, no ambiente que a gente está, em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente precisa criar uma psicosfera agradável e harmoniosa para o nosso viver.
As vibrações do pensamento, a gente já estudou em outras obras, e aqui também foi muito bem falado, principalmente na introdução de Emmanuel, posteriormente com a palestra do Albério, né, lá no primeiro capítulo, estudando a mediunidade. E aqui, nesse segundo capítulo, o psicoscópio, lembrando, né, já que nós estamos gravando, que nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, né, do autor espírito, o André Luiz, de psicografia do Chico. Então, essa questão do pensamento, das vibrações, já está sendo abordada desde a introdução lá do Emmanuel e vem se desenvolvendo nos capítulos. Então, nós temos que lembrar que as vibrações do pensamento propagam-se através do espaço e sobre nós, né? E nós atraímos pensamentos e vibrações de acordo com o pensamento e vibração que emanamos. Então, assim, a gente precisa ter em mente que a nossa saúde mental depende unicamente, meus queridos, dos nossos posicionamentos vibracionais perante a vida. Tá? Essa observação que eu queria fazer sobre esse parágrafo, quando ele fala dessa questão, por meio da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emitem. Então, através do psicoscópio, eles conseguem captar os valores, os raios vibracionais que a individualidade emite através do seu ser. Compreensível? Ficou tranquilo? Alguém quer fazer mais alguma observação a respeito desse parágrafo e do que nós conversamos até agora? Não? Entendido? Então vamos prosseguir. Loura, acho que agora lê o 22 e o 23. Daí a gente para um pouquinho para abrir para os comentários. Por favor. Tá. Mas, indagou Hilário, investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal numa formação de cooperadores do bem? De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciarão a expulsão? Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco por ausência de afinidade. Perfeito. Pessoal, quem quer comentar para nós? Eu acho que já dá para fazer algum comentáriozinho aqui. O que vocês acham? Olha a dúvida de Lário. Tá, mas e se vamos pensar que o grupo não está com ideais nobres, tá? Esse grupo, vamos dizer que eles se reúnem, ao invés de se reunirem para praticar o bem, eles se reúnem para praticar o mal. O que vai acontecer com esse grupo? Eles vão ser desfeitos? Ele vai ser desfeito, né? É a indagação dele. Como que procede isso? O que vocês acham, pessoal? Thaís, Maurício. na verdade, o que ele está dizendo aí é o seguinte: você tem um grupo interessado em fazer o bem, e você tem alguns que não estão nessa mesma sintonia. E aí ele fala, você tendo esse aparelho psicoscópico, você consegue identificar a vibração de cada um. Mas eu acho que a gente, pelo menos eu já vivenciei, né, de participar de grupos em que o próprio grupo acaba na vibração dele tirando essas pessoas que não estão na mesma sintonia. E a gente mesmo, durante a vida, né, você vai participando de grupos que você, de repente, você fala, puxa, aquele pessoal eu nunca mais ouvi. A vibração foi ficando tão diferente que você acaba se afastando, né? Não dizendo que você está melhor ou pior, mas na vibração geral que tem um grupo, as coisas acabam se separando aqueles que não estão na mesma sintonia. Aqui o aparelho que dá para entender que ele não é nem muito necessário, porque a própria vibração do grupo, se for boa, vai afastar aqueles que não estão no intuito do bem, e se a vibração do grupo for ruim, aqueles que estão no intuito do bem também não vão ficar, né? Perfeito, Maurício. É exatamente isso. Até uma observação que você fez que eu vou até avaliar, vou até ressaltar de novo, que foi que, de fato, nesse caso aqui, nem é necessário o psicoscópio. Se tem um grupo que se reúne para tal fim, e a maioria quer isso, e uma minoria acaba querendo outra coisa, o que acontece? A própria vibração dessa minoria, o próprio teor, né, contrário aos ideais da maioria, acaba fazendo com que ela se afaste do grupo. E uma observação que Aulus faz aqui, que eu acho que é bom a gente refletir, que olha como ele coloca também, ó.
Deixa eu ver, eu tinha aqui. De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhe-ão a expulsão. Então, olha que interessante. Nós temos uma ficha, né, lá no plano espiritual. Todos nós temos uma ficha. E essa nossa ficha, ela não é feita assim, só para essa encarnação, só nesse momento, né, para determinado trabalho, não. Vamos pensar que nós temos uma ficha geral, que lá está sendo avaliado todo, como nós chamamos, nosso histórico de mortalidade, né? Então, vamos pensar assim, se nós nos reunimos nesse grupo, inclusive esse nosso grupo de estudo aqui, que nós estamos juntos desde o final lá de 2018, que nós nos reunimos. Vocês acham que é por acaso essa união, essa reunião de pessoas para esse estudo, para esses estudos que estamos fazendo, os trabalhos que estamos executando? Vocês acham que é por acaso? Não, já estava, vamos pensar que já está até no nosso planejamento reencarnatório esse nosso encontro. Está lá na nossa ficha, nosso histórico de mortalidade, dentro da psicosfera que nós venhamos desenvolvendo através da nossa evolução, porque hoje nós somos o resultado de todo o nosso histórico de mortalidade, né? É importante a gente ter em mente isso. Por isso que é importante demais nós vigiarmos e orarmos, estarmos sempre atentos ao que estamos pensando e vibrando, porque isso tudo constrói quem somos e fica registrado na nossa ficha psicoscópica, né? Na nossa ficha de mortalidade. Então, nós estamos juntos por afinidade, nós combinamos, planejamos estarmos juntos. Daí, vamos pensar que aqui, nesse nosso grupo, começa, olha, veio um chat aqui, deixa eu ver, nossa, que chique. Mas e o livre-arbítrio? Calma aí, eita, calma aí, Edson, vamos chegar lá. Vamos dizer exatamente agora nesse ponto que nós vamos adentrar. Nós fizemos um combinado, planejamos estarmos aqui estudando juntos, trabalharmos juntos, só que chega aqui, quer saber? Não quero isso para minha vida não, gente. Muito trabalho, muita responsabilidade. Nossa, que povo só sabe falar de Jesus. Não gosta de tomar uma cervejinha, não quer saber de fazer mais nada, não come carne. Tô brincando, gente, é só um recorte. Que povo lá, muito... não quero participar disso. Daí vem o quê? O que nosso amigo Erison lembrou aqui no chat. E pode desbloquear o microfone e falar, viu, gente? Não ficar mandando chat, não. Vem o nosso livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de escolha, não é verdade? E tanto é que, olha para vocês verem, pode ser que esse que não fique, talvez nem esteja dentro daquele grupo de afinidade que nós criamos, de planejamento que nós fizemos. Às vezes ele caiu de paraquedas lá no grupo, uma oportunidade que a espiritualidade deu a ele, né, de buscar uma coisa mais nobre, um estudo, um trabalho para se aprimorar, para avançar, né, para dar uma grenada aí na sua evolução. Só que chega lá e fala, ixi, não tem afinidade com esse povo, não. Ixi, não precisa nem do grupo fazer nada. A própria pessoa não fica. Porque não tem o quê? Afinidade. Então, ela deixa vir à tona o quê? Lembrando aí o nosso amigo, o livre-arbítrio. Tem uma assistente social aposentada, que trabalhou muitos anos comigo lá no Fórum de Guaranésia, e eu amo ela de paixão, né? Tirei muito aprendizado com ela. E tem uma frase dela que até hoje a gente aplica muito lá no nosso ambiente de trabalho. Famosíssima a frase dela lá. Gambá cheira gambá. Ela falava essa frase. Não adianta, você só fica onde você tem afinidade. Se você não tem afinidade, não consegue, não fica no ambiente, não fica com pessoas que você não se afiniza em termos de ideais, de pensamentos, de vibração, né? E o Ederson está falando aqui para nós. Provérbio antigo falava. Esse chat desaparece rapidinho. Provérbio antigo falava: os opostos se atraem, não os opostos se repelem, né? Tem esse provérbio, sim. Mas eu ainda acho também que vai muito da questão da afinidade, do gambá cheira gambá mesmo. Se eu tenho o mesmo gosto, o mesmo ideal, o mesmo pensamento, vibro da mesma maneira, tô junto. Não compartilho disso, não bate, né? Aquela questão de química, de energia que as pessoas falam, não fica. Não precisa do grupo fazer nada. É como o próprio Maurício disse, não precisa do grupo fazer nada. A própria pessoa, ela não prossegue porque ela não se afinizou com aquele grupo. Ela não consegue entrar nas regras, ela não consegue levar a sério, seja os estudos, seja o trabalho que está para desenvolver. Simplesmente não se afiniza por conta de quê? O livre-arbítrio dela, então ela vai embora.
né? Até que um dia, então, mais amadurecido, ela se fortalece nisso e tende a entrar, a buscar um outro caminho, esse caminho de novo, mas não fica. Se não tiver afinidade, não tiver junto ali, não prossegue. É isso, pessoal? Mais algum comentário? Thaís. Oi? Oi, Regina Maura. É a mesma coisa, trazendo para o lado material, né? Que a gente Sim. está falando da vibração no sentido de um trabalho. Hum. Mas pensa assim, durante a vida da gente, por quantas pessoas nós já passamos, quantas turmas de amigos nós já tivemos. Verdade. E quantas vezes a gente fala, não dá, cara, porque não dá para conversar, porque a pessoa, como você comentou aquela hora, às vezes é uma pessoa assim, combativa, é uma pessoa que tem argumentos muito radicais, que não deixa os outros falar, ou que só quer ser o dono da verdade, enfim. Isso na vida, porque a gente também passa por essa fase de dono da verdade quando a gente é jovem, a gente acha que é poderoso, né? E vai indo. Só que quando a gente vai amadurecendo, automaticamente vai selecionando. Olha, isso aqui não dá, porque dá uma certa preguiça. Eu brinco assim, nossa, fulano, ai, que preguiça. Porque dá uma preguiça mesmo. De você pensar, eu vou perder meu tempo e não vai chegar num ponto. Então, automaticamente, você vai saindo fora disso, saindo fora daquilo, e vai mudando mesmo, onde você frequenta. Então, na vida prática é a mesma coisa. Não é? É isso mesmo, Jamaura. E o Edson colocou aqui, ó, chama-se afinidade vibratória, né? O que nós já falamos das vibrações compensadas, da questão da sintonia, lembra? Lá para trás, na palestra do Alberto, a gente falou muito sobre isso. É isso, galera. Não tem como você ficar, você prosseguir num ambiente que você não se sente bem, tá? Seja um ambiente bom demais e você não se sente bem porque é bom demais, ou seja um ambiente ruim que você fala, não, esse tipo de ambiente eu não consigo frequentar mais. Lembrando bem o que a Regina Maura disse. Quantos, nós aqui, todos nós aqui, acho que a maioria já passou, ou beira os 40, né? Quantas coisas nós já aprendemos, quantas coisas nós já fizemos e que hoje não tem o mínimo sentido para nós, quantos ambientes nós já frequentamos e que hoje nós não temos um pingo de vontade de frequentar, né? Então, por quê? Porque nós fomos modificando, meus queridos, o nosso teor vibratório, nós fomos modificando o nosso padrão, o nosso odor psíquico. Então, nós não nos afinizamos mais com muitas coisas que nós nos afinizávamos outrora, né? E isso vai acontecer com o espírito, de uma forma geral, em processo de evolução, né? Quanto mais afinados com o bem, quanto mais dedicados à causa do bem, consequentemente, meus queridos, mais próximos do bem nós estaremos, mais afinizados com a energia renovadora do bem nós estaremos. Então é muito importante a gente ter bastante consciência que nós somos geradores de energia constantes. Estamos emanando ao tempo todo o que somos. E se o que somos está incomodando demais o outro, está deixando o ambiente tenso, a gente precisa rever o que estamos vibrando. Que tipo de odor nós estamos exalando no ambiente? Agradável? Atordoante? Teve uma vez uma experiência, eu vou só para a gente fechar essa observação, para a gente passar para as próximas leituras. Eu lido com, né, pelo menos antes da pandemia, nós lido com muita gente, público constante, o tempo todo, entrando e saindo gente nos atendimentos. E teve uma vez que entrou uma pessoa, com um semblante até assim, aparentemente tranquilo, né, mas ela não demonstrava ser uma pessoa agressiva, ser uma pessoa... Mas, gente, por mais que eu tentasse olhar nos olhos daquela pessoa para conversar, eu comecei a sentir mal, foi me dando um mal-estar muito grande. Eu fiz o atendimento, que eu estou ali para, né, estou trabalhando no meu trabalho, mas eu olhava para aquela pessoa e eu sentia tanta agressividade dela, parecia que ela estava me esbofeteando, assim, me batendo o tempo todo, e ela estava sentadinha lá na minha frente, simplesmente. E ela até tinha, como eu disse, olhando para ela não parecia, mas era uma coisa muito assim, agressiva vindo dela, sabe? E daí na hora que ela saiu, eu fiz uma oração e abri esse livrinho aqui, ó, que é o meu livrinho de cabeceira, né, que é Fonte Viva, do Emmanuel, e saiu uma mensagem específica
né, sobre essa questão do teor vibratório, da energia que a pessoa emana, e que ficou em conflito com a minha. Não que eu seja, como o Maurício falou, que a gente seja muito evoluído, não é nada disso. Mas naquele momento, né, o que eu vinha vibrando estava totalmente em contraste com aquela pessoa estava vibrando. Ela estava se fazendo de calma ali, porque ela estava com temor, porque ela estava dentro de um fórum, né, judicial, numa promotoria de justiça, ela estava se contendo. Mas eu acho que ela queria realmente dar uns pega para cavalo ali, ela queria bater, ela queria brigar, queria gritar, mas ela ficou se contendo, só que ela se continha, mas ela pensava, gente, e a gente gera energia pelo que pensamos. Lembra que a energia provém da casa mental, que é do espírito, né? Então ela estava vibrando e pensando e gerando energias negativas e tensas e agressivas o tempo todo, e eu ali, com o escudo da retaguarda, mas acabei captando aquela energia dela. Então, olha a importância da gente melhorar no dia a dia, tá? Pela nossa imortalidade, pelas nossas reencarnações, pela nossa vivência como espíritos imortais, o nosso teor vibratório. Muito importante isso. Mais alguém quer fazer? Deixa eu ver, tem aqui no chat, deixa eu ver. Aproveitando o gancho, posso contar um fato real? Por favor, Edson, mas agora você vai contar aqui no microfone, viu? Pode desbloquear seu microfone e contar para nós, então, por favor. Boa noite a todos, né? Aproveitando o gancho da Thaís, queria fazer um comentário. O que aconteceu sobre essa questão vibratória? Nós, como espíritos encarnados, nós estamos doentes passando por um hospital. Esse hospital é o planeta Terra. Então, aquilo que nós vencemos como barreira, nós temos condições de ajudar. Aquilo que nós ainda não vencemos, nós não temos condições de ajudar. Nós ainda estamos em tratamento. E um fato muito interessante que ocorreu, como diz, aproveitando o gancho da Thaís, eu estava visitando um centro, numa outra cidade, e conversando com um dirigente. Estávamos na casa lá e ele foi fazer um atendimento. Uma moça chegou com um rapaz, uma moça de mais ou menos seus 20 e poucos anos, com um rapaz de 16 anos. E ela chegou toda nervosa, agitada, e pediu ao dirigente que desse uma bronca no irmão, porque o irmão estava com muito problema. Quando não era a polícia batendo na porta da casa, os traficantes cobrando dívida. Então, estava muito difícil. E depois dela falar, e o rapaz de cabeça baixa, ele sabiamente levantou, pediu para o rapaz se levantar, o rapaz se levantou, perguntou o nome dele, e a primeira coisa que ele fez foi ir lá e deu um abraço nesse rapaz. Deu um abraço no rapaz, agradeceu por ele estar ali, falou: que maravilha, foi Deus que te enviou aqui, porque eu estava rezando para aparecer alguém como você aqui. E o rapaz assustou, porque estava esperando receber ali uma bronca, uma chamada de atenção, e não recebeu isso, recebeu um abraço. E aí ele pegou e falou assim: eu estava rezando por quê? Porque tudo que eu falo às outras pessoas referente ao seu problema, eu conto sem ter conhecimento de causa, sem nunca ter passado. E você já passou por isso. Imagina só as forças da tua palavra quando você tentar ajudar uma pessoa que está passando por esse problema. Basta você ficar comigo aqui e estudar um pouco. Eu vou te ensinar e nós vamos trabalhar. E durante uns 2 a 3 meses ele continuou indo na casa. Depois eu não voltei, não sei qual o final da história, mas foi muito interessante esse fato, eu achei. Excelente. Porque a gente, às vezes, né, Ederson, nas reuniões mediúnicas a quais a gente já participou, quantas vezes chegam irmãos que ainda se acreditam maldosos, né, se acreditam mais fortes do próprio Criador, e nos é passado pelos mentores, não é dito a eles que se eles usassem aquela energia, né, aquela inteligência, aquela potência que eles possuem para fazer o mal, se eles usassem para o bem, quanto de bem que eles não poderiam fazer. Né? Então, assim, essa postura desse dirigente foi muito importante, porque às vezes ele poderia afastar esse nosso irmão se viesse com uma bronca, que o menino já devia ter levado bronca da família, enfim, né? Já estava, certo, assim, saturado de broncas.
E ali, então, ele teve uma postura amorosa, demonstrando, então, um equilíbrio para lidar com essa situação, e é justamente isso que a gente precisa para as nossas vidas de uma forma geral, né? Tanto no lidar do dia a dia com os familiares, com as pessoas que cruzam o nosso caminho, como lá na reunião mediúnica, né? Quando chegam desses irmãos nossos bravos, né? Achando donos da verdade, querendo impor suas ideias, querendo impor a sua vibração, né? Na reunião para desvincular o grupo, para criar uma desarmonia. Se nós formos agir com esse irmão no mesmo teor que ele, batendo de frente, como nós fazemos muitas vezes aqui no plano terreno, com os nossos irmãos encarnados, né, querendo impor a nossa verdade, enfim, o que vai acontecer? Um afastamento, vai acontecer, vai virar um caos, não é verdade? Vai cair o teor vibratório, o psicoscópio vai apitar no último, meu Deus do céu, esse grupo está danado. Então, a gente precisa de sempre realmente fazer uso do antídoto do amor, né? Porque, de fato, quando nós nos posicionamos, e isso na nossa vida, no dia a dia, pessoal, eu sempre falo isso, precisamos trazer os ensinos para o nosso dia a dia. Quando nós nos posicionamos perante uma situação, na nossa casa e no nosso dia a dia, de uma forma mais serena, amorosa, compreensiva, quantos conflitos nós não evitamos quando nós queremos bater de frente, ser turrão, impor nossa postura, é assim, pronto, sou eu que mando e acabou. Prestem atenção, façam por si só, cada um dentro de si, uma reflexão desses dois comportamentos, porque nós todos já vivenciamos as duas faces da moeda. O comportamento amoroso, sereno, e o comportamento o quê? Desequilibrado, aflito, tendencioso, agressivo. Olha o resultado de um e o resultado de outro. Qual que nós ficamos mais satisfeitos e felizes? Reflexão aí para cada um de nós. Mais algum comentário a respeito do parágrafo 23? Podemos prosseguir? Podemos? Então, Loira, por gentileza, lê para nós o 24 e o 25, por favor. Contudo, alegou ainda o meu companheiro que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversividade. Então, nesse caso, adiantou o interpelado, tolerante. Dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Galera, da mesma forma que acontece com o indivíduo, né, ou com aquela minoria que não se afinizou aos ideais de determinado grupo, acontece que é o que o Hilário indaga aqui, pausa, é o seguinte: se em um grupo não existe um grupo, estou falando um grupo, estou pensando numa casa espírita também, não existe um propósito verdadeiro, um programa elevado de trabalho, de objetivos nobres, as pessoas que estão nesse grupo ou que dirigem esta casa, que compõem esta casa espírita, não querem levar a sério o trabalho, não fazem sua parte no que lhe cabe, não estudam, enfim, né? Vive mais para a parte dos fenômenos da doutrina espírita. Nós já dissemos que houve um momento que eles eram extremamente necessários, eles eram primordiais. Hoje, nós já sabemos que não temos mais necessidade da materialização de um espírito, não temos mais necessidade de vários fatos, né, que outrora foram indispensáveis para a propagação da doutrina espírita, né? Então, hoje nós já temos ciência que o que deve reger uma casa espírita, um grupo de trabalhadores do bem, é, de fato, o amor e a compreensão da verdade. Precisamos estudar, né, no caso nós como espíritas, além do Evangelho do Mestre Jesus, que é a base, a diretriz, né, sublime, junto com a doutrina espírita, para que a gente possa aprender a compreender a verdade das coisas e nos posicionar melhor perante o universo. Lembrando sempre que, por que a gente sempre fala que nós temos que estudar o Evangelho junto com a doutrina espírita? Não que o Evangelho por si só não basta. O que o Messias trouxe é a diretriz, é o código seguro. No entanto, Jesus,
por necessidade, ele usou na sua época de figuras de linguagem, de metáforas, de histórias, né? Que os gregos chamam de parábolas. Para quê? Para que aquele povo compreendesse a nuance das suas informações. Porque não poderia chegar lá como um Cristo falando na linguagem dos cristos, porque eles não entenderiam, muito menos nós. Mas a doutrina espírita já veio, né, esclarecer esse evangelho de uma forma mais acessível para nós, sem alegorias, né, desvendando a verdade por trás das histórias do Messias. Então, por isso que é muito importante nós associarmos o Evangelho do Cristo com os ensinamentos da doutrina. O estudo, ele é primordial para a reforma íntima. Pois quanto mais nós vamos desvendando os mistérios da verdade, mais próximos dela nós ficamos e mais conscientes de nós mesmos, das nossas responsabilidades nós ficamos. Né, pessoal? Vocês concordam? E Aulus aqui, ele age com bastante serenidade, porque é típico, né, do instrutor da evolução dele, ele age com bastante serenidade, deixando evidente que os assessores da luz, eles irão se afastar deste grupo ou desta casa espírita, respeitando, né, o livre-arbítrio e a individualidade dessa equipe ou dessa casa de oração. Se essa casa não se coaduna com os propósitos do Cristo, com os princípios da doutrina espírita, né? Quantas vezes a gente quer trazer para dentro da casa espírita práticas que nada tem a ver com os princípios da doutrina? Práticas que não estou dizendo aqui, pessoal, que é certo e errado, ok? Não estou dizendo que não tem eficácia, mas que não tem nada a ver com os postulados da doutrina, certo? Práticas que poderiam ser tranquilamente exercitadas, praticadas num outro ambiente, desassociado da casa espírita, né? Então a gente às vezes confunde muito o que é doutrina espírita, o que realmente é o evangelho nas nossas vidas, qual o nosso papel. E nessa miscelagem que a gente faz, a gente se perde. E às vezes quando eu falo a gente se perde, uma casa espírita se perde. E um campo que poderia ser profícuo de trabalho dedicado do bem, que poderia muito servir à espiritualidade, acaba ficando improdutivo por falta de boa vontade dos seus trabalhadores em buscar a causa do bem, em buscar conhecer a verdade através dos estudos. Ok? Ficou alguma dúvida quanto aqui? Ô, Thaís. Por favor, Joel. Por favor. Quer dizer que a gente está falando aí das diversas outras práticas que existem na casa espírita, né? Nós vamos citar até obreiros aí também, né? No Hospital Verde, tem diversos tratamentos lá. E eu falo assim que toda casa puxa um pouquinho, toda casa acho que faz um pouquinho o espiritismo, a moda da casa, você não concorda? Joel, só frisando aqui, o Obreiros, Obreiros mesmo não tem, né? O Centro Espírita Obreiros do Senhor não exerce mais essa prática. Criou-se, então, o quê? O Hospital Verde, né? Separou-se da Casa Espírita, em si, onde é um ponto de trabalhos e estudos voltados para a reforma íntima, da mediunidade, dos tratamentos que são executados no Hospital Verde. Até eu acho muito bonito o termo que foi colocado, Hospital Verde, porque é um hospital, né? É um hospital mesmo que trabalha com a medicina natural, trabalha com a cromoterapia, com as luzes, com os cristais, enfim, executam várias práticas holísticas, várias práticas que auxiliam muita gente, faz muito bem no ambiente que eles criaram para isso, o Hospital Verde, né? Não é dentro exatamente ali do Centro Espírita Obreiros do Senhor. O que a gente vê, que a gente fala, que às vezes, Joel, a casa espírita vai se desassociando tanto do objetivo a qual ela foi criada, que é convidar o ser humano a conhecer-se, pois a partir do momento que nós nos conhecemos como seres divinos que somos, como potencialidades filhos do Criador, consequentemente, nós vamos melhorando o nosso padrão vibratório, o nosso teor psíquico, a nossa forma de vivenciar a vida, e isso vai nos deixando mais saudáveis,
mais felizes perante a nossa imortalidade. Então, o ser humano precisa conhecer a verdade das coisas, e a doutrina espírita é muito clara com essa verdade, ela vem elucidar de uma forma muito consoladora, né, tirando o véu sobre os mistérios, para que a gente possa se descobrir quem somos, né, a parte filosófica da doutrina, quem somos, né, o que somos, afinal de contas, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso papel como criatura divina, né, já que fomos criados para uma imortalidade, com vários processos de protagonismo na nossa vida, cada momento nós estamos ensaiando uma história de vivência. Qual é esse objetivo? É reformar-nos, é tornar-nos melhores, é nos aproximarmos o quanto mais do Criador, do nosso verdadeiro Pai, né? Então, todos os processos que nos prendem, que nos impedem de sermos livres, tende a realmente a nos afastarmos dos ideais de perfeição ao qual almejamos. Nós precisamos nos libertar, seria o termo, de tudo que possa vir aprisionar a mente. Pode falar, Joel. Será que, por exemplo, lá no atendimento que faz lá no Hospital Verde, eles não têm esse atendimento porque as pessoas ainda precisam daquele remédio que está lá, daquele tratamento que está lá? É uma caridade que eles fazem, porque lá também faz trabalho espírita, né? Tem vibração, tem evangelho. Então, mas as pessoas que frequentam lá ainda precisam receber aquela garrafinha com remédio. Não é porque eles precisam ainda? Joel, todos nós precisamos da água fluidificada, nós precisamos dos florais, nós precisamos da medicina, nós precisamos dos alotrópicos, nós ainda precisamos, porque nós ainda estamos num mundo material, muito materializado, por sinal, de prova e expiação. Então, as nossas mazelas físicas, né, em decorrente do nosso psicossomático, lembrando que as causas das nossas doenças residem em nós mesmos, dentro da mente, do espírito, né? E que extrapola isso através de um processo de doença e dor e sofrimento, por conta das escolhas equivocadas que faz, por conta da falta da compreensão da verdade, porque nós estamos engatinhando, lembrando que nós somos lagartas para compreender a verdade. Ainda vai-se um longo tempo para que a gente seja borboleta e tenhamos condições de ser livres. Por enquanto, a gente rasteja muito. Então, essas práticas são ainda muito válidas para nós ainda precisamos delas. Então, nós não estamos aqui em posição de julgamento, nós estamos aqui em posição de esclarecimento. Nós precisamos lutar, precisamos trabalhar em nós. A Casa Espírita tem esse condão. O objetivo primeiro da doutrina espírita é transformarmos moralmente. É convidar o homem a conhecer-se, né? A conhecer a si mesmo, a saber quem ele realmente é e as potencialidades que ele traz em si, para então, mudando a sua forma de encarar as coisas, ver o futuro, é se ver como espírito imortal e não se prender ao chão estreito da terra, sofrendo intensamente tudo que lhe acontece e apetece, é de fato olhar além do horizonte, é ver Deus, um Deus planetário, um Deus cósmico, um Deus que vai além das fronteiras, um Deus Pai, um Deus Criador, um Deus Amor. E nos vermos também, Joel, como co-criadores da nossa história, né? Então, essa é a função primordial de uma casa espírita, se formos basear na doutrina espírita. A doutrina espírita vem libertar o espírito dos atavismos, das culturas materialistas, do egoísmo que ele se permitiu entrar nesse seu histórico de mortalidade. E não há como nós fazermos isso sem nos conhecer. Não há como nós fazermos isso sem adentrar com profundidade no estudo do Evangelho, aliado à doutrina, para descobrir o que é essa verdade e que realmente, como nós podemos nos melhorar moralmente, né? Mais alguma eu vejo assim que realmente, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, vai melhorando mais ainda, né? Porque se você dá uma olhadinha, né, no dia que tem trabalhos no Hospital Verde, quanto lota lá, quanto tem muito mais gente do que no estudo em qualquer centro, na quarta-feira, né? Você vê quantas pessoas ainda precisam do tratamento de lá. Eu
que eles fazem um trabalho maravilhoso, né? Mas você vê que as pessoas procuram mais o lado, vamos dizer assim, não do estudo, mas um lado mais que aprender, que é mais rápido, é um tratamento mais rápido, né? Do que estudar para você se tratar, que vê que o problema é seu, né? Nós próprios, quando nós estamos com um problema físico, de saúde, tá? Se nós temos a opção de tomar a homeopatia, que é extremamente eficaz, mas leva tempo. É uma medicação que a essência, ela é mais fluídica, né? A essência dela vai agir mais profundamente no nosso corpo perispiritual, agindo lá nos centros de energia, de forma a modificar o padrão, né? Auxiliarmos, melhor dizendo, a modificarmos o padrão vibratório daquele centro de energia que está adoecido e, por conseguinte, causando aquele mal-estar no corpo físico. E nós temos a opção de procurar o alotrópico, que vai resolver aquele problema de uma forma assim quase que imediata, um alívio, né, imediato. Tomou Doril, a dor sumiu. Ainda nós, Joel, fazemos uso do alotrópico muito mais do que da homeopatia, que leva tempo, né? Precisa de nós. A homeopatia depende de nós. Depende do tempo e da nossa crença, da nossa energia colocada junto ali com aquela medicação. Por quê? Porque vai agir no nosso psicossomático, no nosso perispírito, né, no nosso corpo somático. Então, nós precisamos crer no que nós estamos tomando para que aquela essência haja sobre nós. Ao contrário da alopatia, que é agressiva, né? Ela vai diretamente no organismo, naquele órgão que está danificado e melhora o órgão. Mas se aquele ponto de energia continua doente, aquele órgão vai estar sempre sofrendo aquele mal-estar de novo. Seja uma enxaqueca, seja gástrico, seja, enfim, vários problemas físicos que a gente tem. A gente opta pelo alotrópico ao invés da homeopatia. A gente opta pela medicação agressiva do que pela melhoria íntima, pela mudança de postura, de pensamentos. Lembrando mais uma vez que todas as nossas doenças têm causa nos nossos comportamentos desviantes, né, que nos distanciam da lei do amor. Quando os homens consolidarem o amor dentro dos seus corações, fazendo dele o remédio para as suas almas, não haverá mais doença, não haverá mais males que atormente a nossa alma, porque nós já estaremos curados. Até lá, meus queridos, vamos engatinhar, não vou nem dizer engatinhando, porque engatinhando já tem que dar uma levantadinha, né? Nós vamos rastejando mesmo, vou usar um termo forte, mas não se imaginem dessa forma, mas como os vermes, rastejando, até que um dia, então, possamos ter a alegria de estarmos, de fato, sobrevoando além do nosso egoísmo, do nosso materialismo, tá? Mais alguma observação a respeito? Deu para entender a importância da gente estar afinizado, sintonizado entre nós e principalmente com a esfera maior. Todas as vezes que dentro do nosso grupo de estudo tiver mesmo um dissabor, mas fulano fez tal coisa, a Thaís falou isso, a Thaís fez aquilo, não gostei. É importante a gente conversar, é importante a gente colocar à tona o que está nos incomodando para que essa sintonia que nos une, essa afinidade não se perca. Porque a partir do momento que a gente começa a jogar, é a mesma coisa de uma água límpida e você vai ali, você coloca, só um pouquinho, pega um pó de café, coloca só um pouquinho. Inicialmente não vai nem fazer muita diferença, vai se misturar ali, vai estar ali, mas não vai. Mas você vai jogando dia a dia esse pó de café naquela água limpa, uma hora ela está toda escura. E a mesma coisa são com os nossos pensamentos e com o nosso teor vibratório, né? A gente vai desintonizando, seja para o lado positivo, seja para o negativo. Lembrando o exemplo da Regina Maura. Houve um período que nós sintonizávamos, né? Nós afinizávamos com algumas coisas que hoje a gente não tem mais nenhum pouco de vontade, né? De fazer ou de estar junto com aquele tipo de práticas, né? Da mesma forma que isso foi positivo, talvez são práticas que não eram muito legais, não faziam muito bem para a gente, acabava distanciando a gente dos objetivos nossos de sermos melhores,
mas pode acontecer o contrário também. A gente se deixa levar por um sentimento, por um pensamento, e vai se deixando, aquilo lá vai criando força dentro de nós, de tal forma que vai tomando conta da nossa casa mental, e a gente então fica todo contaminado. Eu vou tentar compartilhar com vocês uma imagem, vocês me falam se vai dar certo, que vai refletir bastante essa questão da nossa energia, dessa ligação entre nós, primeiramente, da nossa energia com o universo, a nossa sintonia com o universo, e posteriormente da nossa sintonia uns com os outros. Aquela rede cósmica que Emmanuel fala na introdução, lembra? Das energias circundantes. Vou tentar compartilhar e vocês me falam se vai dar certo, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas vocês falam ok se vai aparecer para vocês. Porque para mim, às vezes, aparece tudo escuro e eu não sei se vocês estão vendo. Vamos ver. Será que deu certo? Tá aqui como compartilhar ecrã. Em tese era para dar certo, viu, gente? Estão conseguindo ver? Então, ok? Dedinhos? Pessoal, vocês estão vendo essa primeira imagem? Olha esse ser. Olha a conexão dele com o universo. Olha as energias. Conseguem captar? Olha ele aspirando a energia e certamente dele cria. Olha a aura dele. Conseguem visualizar essa aura de luz em volta dele? As cores e todos esses feixes luminosos adentrando e saindo dele o tempo todo? Vocês conseguem visualizar isso? E agora, olha essa outra imagem. Duas pessoas, né? 2 seres humanos envoltos por uma rede de energia, por uma troca. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa isso. Consegue ver? Olha para vocês verem, pessoal. Que bacana isso. É isso. Essas fotos eu deixei para registrar isso que nós estamos estudando, né? Porque a gente precisa, às vezes, voltando, né? A gente precisa, às vezes, visualizar, né? Para a gente entender o processo. É aquilo. Então, se nós estamos... O psicoscópio, ele capta daquela forma, naquela profundidade, que nós, a olho nu, e às vezes até desencarnado, livre da matéria, não é possível captar. Tamanha o diagnóstico, tamanha a profundidade que ele avança. Então, nós somos aquele processo, diariamente, sobre o que pensamos e sentimos. E tá aqui, ó, o Joel colocou, se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, há 20 anos... Ai, Joel, eu também, viu? Já completo 40 anos mês que vem. Eu digo que muita rebeldia, mamãe tá aí de prova, né, mamãe? Muita rebeldia de outrora, né, que achava que era capaz de mudar o mundo e todos do meu jeito, no meu tempo e na minha força. Eu também teria evitado bastante coisa. Mas estamos aqui. O importante é que nós estamos aqui agora e já adquirindo conhecimento. Vocês estão vendo a importância do estudo? O tanto que ele nos liberta. Como que nós vamos... E semana que vem eu quero que nós vamos fazer um feedbackzinho rápido. Como que esse estudo está impactante na nossa vida? Quando vocês vão pensar algo, quando vocês vão alimentar uma ideia, lembra lá que Albério disse no primeiro capítulo? A ideia é um ser que cria vida, que nós alimentamos com as nossas energias, com a nossa vibração. Então, que tipo de ideia que eu estou alimentando, né? Que tipo de ser que eu estou criando ao meu redor? Vocês viram aquela imagem, que coisa mais linda, né? Do espírito realmente, naquele processo envolvente de energia cósmica, do Criador, da vida, dos seus, da gente, né? Então, a gente tem que estudar mesmo para libertar a nossa mente desses aprisionamentos que nós fomos criando no decorrer da nossa imortalidade por conta, meus queridos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas limitações, né? Então, eu espero que com esse estudo a gente consiga ir melhorando o nosso odor psíquico, as nossas vibrações, de forma que a gente tenha compensação de vibrações só com as energias do bem. É claro que nós somos aprendizes, tá? Não quero ninguém se torturando, não quero ninguém se martirizando. Homeopaticamente, dia a dia, hora a hora, vamos modificando a nossa forma de pensar as coisas.
né, deixando de ser mais duros. Se a gente conseguir deixar de ser mais duro aqui, nesse ponto, já é um progresso. Se a gente conseguir deixar de ser mais duro, mais um pouquinho menos egoísta numa situação, um pouquinho menos vaidoso, é um processo. É um processo como a homeopatia. Leva tempo e depende da nossa crença, da nossa vontade, do nosso confiar, melhor dizendo, né? Porque crer, a gente crê num monte de coisa, mas confiar mesmo, ainda mais nós que somos mineiros bem desconfiados, confiar mesmo é pouca coisa. Então, que a gente possa confiar mais em nós e, consequentemente, isso vai melhorar a nossa forma de ver a vida. Meus queridos, paramos aqui, que já o nosso tempo está no limite. Paramos, nós lemos até o 25, né? Então, semana que vem, dia 20, nós vamos iniciar o 27, o 26, né? Vou colocar aqui, ó. 20 de maio, nós vamos iniciar na página 22 do livro físico, o parágrafo 26. E no livro PDF, página 20, tá? Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Turma do comentário? Podemos encerrar? Podemos partir para a prece? Ok? Então, quem gostaria de fazer a prece para nós? Lembrando, no momento da nossa prece, nós vamos pedir pelos nossos irmãos que talvez não conseguiram entrar, não puderam estar presentes, né? Somente a dona Fátima, que tem uma mediunidade bem ostensiva e às vezes sofre um pouco com isso. A gente vai ajudar ela na vibração. Pedir para o nosso irmão Valdo também, que disse que não pôde participar hoje, porque não estava muito bem. Enfim. E lembrando dos nossos irmãos lá na casa de oração, que precisam do nosso auxílio, né? A gente está sempre se colocando a postos. Quem gostaria de fazer a prece para nós? O Jefinho fez já no início, né, pessoal? Dando o exemplo aí para nós, sempre ali junto. E aí? Quem disponibiliza? Então vamos lá, né, pessoal? Vou fazer hoje, porque hoje vocês falaram menos, né? Falei pra caramba também. Falei muito. Semana que vem a gente vai dosar isso, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Eu tinha uma musiquinha de fundo aqui para ajudar, mas não tô conseguindo colocá-la. Então acho que não vai dar certo ela agora. Pra gente poder vibrar bastante positivo. Tá. Meus queridos, então vamos lá. Vamos aproveitar esse momento, finalizando o nosso estudo de hoje, agradecendo ao Pai Maior, nosso Criador, nosso Pai amoroso, amigo, por nos ter concedido a graça de termos o Messias entre nós, esse irmão maravilhoso, de um poder amoroso supremo, que zela incansavelmente por nós, todos os momentos da nossa caminhada, que envolve o nosso globo terrestre nos seus braços fraternos, mesmo quando nós estamos bombardeando uns aos outros, destruindo essa nossa morada com os nossos pensamentos doentios, desequilibrados e imperfeitos. Gratidão, Pai amado, por termos Jesus junto de nós. Essa energia amorosa que basta voltarmos a ela, que o Mestre nos envolve com a sua doçura, com a sua bondade, com a sua força, restabelecendo-nos os pontos de energia e convidando-nos a refazer-nos como seres espirituais que somos. Amado Jesus, seareiro incansável da luz, a Ti elevamos os nossos pensamentos, rogando-lhe a misericórdia infinita, a permitir os Teus prepostos de amor que venham em nosso auxílio, nos nossos lares,
higienizando a atmosfera da nossa casa, a atmosfera criada por nós e que nem sempre se encontra saudável e salutar. Higienizando, mestre querido, a nossa casa mental, que muitas vezes se vê entorpecida pelos devaneios das horas, em que o nosso ego predomina sobre quem realmente somos, sobre a individualidade que trazemos conosco, sobre a personalidade divina que habita dentro de nós. Que essa luz, Senhor, através dos ceareiros do amor, possa chegar aos hospitais, em cada leito, em cada irmão que jaz adoecido do físico e, consequentemente, da alma. Que os médicos saneadores do amor levem o auxílio, o amparo e o alívio necessários. Que cheguem até os presídios, onde estão encarcerados irmãos que nós contribuímos, muitas vezes pelas suas atitudes, nós contribuímos com os nossos pensamentos e energias deletérias, alimentando-lhes as mentes enfermas. Saneie a luz, o equilíbrio e as boas vibrações entre esses irmãos. Que esses ceareiros cheguem à nossa casa de oração e a todos os hospitais espirituais distribuídos pelo orbe, para que todos os irmãos que lá se encontram em tratamentos de conscientização de quem são, desmaterializando suas ideias criadas por uma existência inteira, compreendendo as nuances dos sentimentos verdadeiros e da verdade libertadora de almas, que esses irmãos recebam as nossas vibrações carinhosas, auxiliá-los a se fortalecerem. Que esses ceareiros levem aos nossos irmãos Fátima, Faldo e todos os outros que não conseguiram adentrar ao estudo, seja por quais problemas forem, que sejam envolvidos pelo vosso amor e pela vossa luz, pelas energias que emanamos, para ficarem bem e em paz. E que os irmãos desencarnados que chegaram a nós para o aprendizado sublime, trazidos pelos prepostos de amor, possam também ser envolvidos por essas energias curativas e amorosas e possam então retornarem aos seus tratamentos no plano maior, mais refeitos, mais conscientes das suas responsabilidades por si mesmo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmãos queridos, pela oportunidade de aprendizado, de libertação. Que possamos continuar com essas vibrações de amor e paz pelo dia a dia das nossas horas, contribuindo para a higienização geral do planeta, da atmosfera terrestre. Luz, bênção e paz é o que desejamos e rogamos aos nossos corações na noite de hoje, no amanhã e por todo sempre. Gratidão, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, meus queridos. Muito obrigada pelo aprendizado de hoje. Semana que vem estaremos juntos de novo, se Deus quiser, Senhor nos permitir.
viu? Boa semana, um abraço. Boa semana. Um abraço para todos. Tchau, pessoal. Valeu, Até mais. gente. Tchau, Tia Ju. Tchau, gente. Tchau, Regina Bela. Tchau, Maura. gente. Tchau, Regina Maura, mãe. Tchau para vocês. Fiquem com Deus, viu? Joel, pessoal de Nova Resende. Manda um saco de café pra gente, Joel.